Oi, gente, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bru. Gente, Bom dia. estamos na página 41. Muito bem, gosto assim quando vocês ligam a câmera, quando aparecem. Deixa eu aceitar aqui quem está escrevendo. E aí a gente vai começar a ler no terceiro parágrafo da página, no como já foi explicado. Veja se todo mundo se acha. E quem estiver lendo pelo PDF, se puder também colocar o número da página, por favor. Acho que agora aceitei todo mundo que pediu para entrar. Que eu acho que o número do PDF está diferente, né, do livro. Não tenho certeza, mas aí se vocês puderem colocar. Ai, obrigada. A Ellen colocou aqui, ó. Está na página 43 do PDF. Então, um pouquinho a diferença. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Vou começar a ler, tá bom? Como já foi explicado, as transcrições das cartas foram datilografadas em 1955 e são fotocópias dessas transcrições que fornecem o texto do presente volume. As transcrições foram, uma vez mais, comparadas às cartas hológrafas ou fotocópias delas por Anna Freud, sua irmã Mathilde Oelitcher e por Kurt Nierus Jung, genro do professor Jung. De ambos os lados, preparam-se memorandos destinados a explicar abreviaturas e a assinalar correções feitas à mão e eventuais lapsos dos dois correspondentes. Ambos os tradutores da edição inglesa, Ralph Manheim, para as cartas de Freud, e R.F.C. Hu, para as de Jung. Gente, quando eu parar assim, é porque eu estou aceitando a galera que está entrando. Trabalharam a partir das transcrições assim preparadas. Durante o andamento da tradução e do trabalho editorial, as transcrições voltaram a ser comparadas às originais para solucionar dúvidas de leitura, às vezes com a assistência de outras pessoas familiarizadas com a caligrafia. Na presente edição, os problemas textuais não foram apresentados de maneira exaustiva, o que poderia provocar distração ou tédio na maioria dos leitores. No entanto, a edição alemã das cartas, publicada simultaneamente pela S. Fischer Verlag, de Frankfurt, está ao alcance de quem queira estudar os usos originais de Freud e Jung, especialmente no que se refere às fórmulas de saudação e de despedida. Tais fórmulas epistolares em alemão permitem possibilidades mais amplas do que em inglês e em português. Aí que eles colocam N do T brasileiro. E algumas delas, traduzidas ao pé da letra, soariam estranhas e empoladas. A diversidade e a literalidade foram sacrificadas em proveito de frases que ocorrem naturalmente em inglês, idem para o português, mas em geral são mencionadas nas notas as principais e mais interessantes formas e mudanças de formas. Ver-se-á que Freud, partindo de uma expressão bem normal, como que, vamos tentar ver, tem a tradução, é muito estimado senhor colega, que é assim, o que está escrito em alemão não dá nem para arriscar ler, né, gente? O inglês, a gente, né, é um pouquinho aqui, uma pronúncia ou outra, por serem palavras que às vezes não conhece, mas em alemão, chega oportunamente ao simples e caloroso querido amigo, que usaria até que o esfriamento da amizade o levasse a adotar caro doutor. Jung começou formalmente com saudações da ordem de muito estimado professor, e chegou, não sem demora, caro professor, que o usou quase até o fim.
As despedidas são ainda mais variadas, se bem que a literalidade, ainda que seja impossível, elas foram traduzidas com estrita consistência. Por exemplo, aí tem aqui em alemão. Embora permita várias soluções, em inglês é sempre traduzida com seu sinceramente. Esse seu sinceramente ele colocava nas cartas para o Fliss também. Como era comum em sua época, os dois autores, e particularmente Freud, usaram muitas abreviaturas, o que, por certo, há de ter acelerado a redação das cartas. Para facilitar a leitura, a maioria das palavras abreviadas é dada por extenso, mas algumas abreviaturas foram sistematicamente mantidas, por serem parte característica do vocabulário psicanalítico. Então, ICS, que é inconsciente, UBW. O que é UBW? Alguém sabe? Não, também não. A palavra em alemão para inconsciência ou estado inconsciente. Para consciência, é isso? Inconsciência. Consciência, eu vou até escrever aqui. Se É o quiser, estado inconsciente. deve ter lá nas abreviações, né? É a ICS, consciência, BW, não sabemos, o psi-alfa grego, psicanálise, ambas as letras psi e alfa dessa abreviatura grega são padronizadas em caixa alta no presente volume, embora o emprego dos autores variasse. Eu fico pensando que para traduzir as cartas, as coisas, seja tipo pegar uma conversa de WhatsApp hoje, né? Ó, BW é consciência, obrigada, Maite. De que talvez não tenha como a pessoa saber. Ontem eu estava lendo uma matéria que estava falando do uso de emojis das gerações, como vai mudando. E aí um emoji chorando, aquele bonequinho amarelinho assim chorando, que hoje os jovens usam até para rir. Tipo, chorando de rir. Ao invés de ser aquele que a gente usa, da galerinha chorando, tipo o emoji chorando mesmo, com só duas lágrimazinhas assim, descobri que a gente, que às vezes, somos velhas. Descobri ontem que estamos classificados neste lugar, entendeu? Porque agora os jovens usam o chorando de rir, chorando real, assim. E que quando quer classificar, tipo, que tá triste, alguma coisa assim, é uma flor murcha. Nunca na vida. Gente, uma vez, vou contar bem assim, ó, breve, porque como o nosso encontro fica gravado e aí coloco no YouTube, tudo, qualquer tipo de recorte de clínica, tudo, a gente toma muito cuidado para, né, não ter nenhum tipo de identificação nem nada. Mas uma vez eu ouvi que a pessoa pegou o celular de uma outra e viu que tinha uma berinjela. E aí ficou, tipo, muito curiosa de, tipo, por quê? E aí eu ouvindo aquilo pensando, por quê, né? Tipo, sabe, na minha cabeça de verdade, assim, eu fiquei pensando, mas o que tem, né? E aí, na minha inocência, eu falei, o que tem, né? E aí eu fui descobrir o que era lá, porque, assim, totalmente leiga nesse mundo dos emojis, né? Hoje em dia eu sei mais alguns. Teve uma série que super deu um bafafá lá dos adolescentes, e aí teve uma lista, né, de emojis que eram usados, tava, tipo, coração amarelo, coração vermelho, coração não sei o quê, cada um tem uma simbologia. E aí tem o pêssego lá, né, que as pessoas usam, tem a berinjela, eu não sabia de nada disso. E eu fiquei pensando, gente, tipo, o maior rolê por causa de uma berinjela, e eu pensando, mas por que diabo que uma berinjela deu tanta briga? Depois fui compreender o porquê, né? Aí entendi o rolê, mas assim, pensando aqui nessas traduções e colocando para a nossa época, é muito isso, né? Às vezes a pessoa usa uma abreviação, imagina, daqui a 100 anos, alguém querendo descrever, tipo, quando usava uma flor murcha, quando usava uma berinjela, quando usa o pêssego. Para uma pessoa que não é da mesma época, isso pode ser completamente fora de noção. Ou também, o que acontece muito, acho que principalmente nas cartas, mas em outros textos também, é quando tem ditados populares que talvez traduzidos não façam nenhum sentido para a gente, porque faz parte daquela cultura.
Então, aqui nas cartas, e até em outras traduções de textos mesmo do Freud ou de outros autores, a gente encontra isso. São expressões que na nossa língua, para nossa cultura, pode ser que não tenha nenhum entendimento, assim, vai passar batido, né? Por isso que às vezes é importante quando as pessoas elas dão exemplos. O Pedro, é Pedro Eliodoro, né, que faz as traduções da Autêntica, naquelas páginas cinzas, para quem já leu os livros da Autêntica, né, para quem tem familiaridade, tem o texto e aí algumas páginas cinzas, que é onde eles escrevem como se fosse um resumo, um fechamento ali do texto, comentários a respeito. E aí ele tenta, às vezes, trazer isso, né, da tradução. Olha, a tradução é essa, mais o que equivale na língua portuguesa, seria aquilo, e aí tem toda uma discussão a respeito disso. É bem legal, para que a gente possa entender a fundo o que está sendo dito. Às vezes você só consegue acessar quando você tem algum tipo de adaptação para a nossa cultura. Senão as coisas, elas passam percebidas. Um livro também que fala sobre isso é o Lacan ainda, da Beth Milan, que fez a análise dela com o Lacan, só que ela não falava o francês de forma, né, não é a língua materna dela. E aí ela falava de Umbanda, questões da cultura matriz africana, ali, de questões de religião, e daqui do Brasil também. E aí ela falava, eu não lembro agora, é uma pombagira. Ela queria falar para ele pombagira e ela falou, eu não sei como te falar de pombagira de uma maneira que você possa compreender o que significa uma pombagira para mim. Não acho um equivalente na sua língua que possa fazer você entender. E isso é importante. Às vezes a gente não consegue mesmo achar na cultura e na língua do outro algo que seja tão íntimo nosso. Eu fico pensando isso até em questão de... Hoje a gente atende online, atende pessoas de diversos estados. Às vezes cidade muda. Às vezes a cidade do lado já tem uma diferença. E aí, esse livro da Beth Milan me fez pensar como que é importante a gente recordar o tempo todo que numa análise, quando você ouve, você tem que tomar cuidado para não achar que você já sabe alguma coisa. Porque uma expressão para uma pessoa significa uma coisa, para outra pessoa vai significar outra. Então, de não entender rápido demais. E, claro, na hora, até ri quando eu perguntei, mas o que é uma berinjela? Né? Tipo, o que tanto tem, assim, numa berinjela? Depois eu ri de descobrir, pensei, meu Deus, que mundo eu vivo que não sabia. Mas é importante. Foi, nesse caso, foi um emoji, mas poderia ser para qualquer outra coisa. Quem atende adolescente também passa por isso. Tem que ser meio bobo, assim, fazer perguntas de tipo, mas olha, eu não sei o que isso significa. Né? Eu não conheço. Por mais que é bobo no sentido de, provavelmente o adolescente vai rir, vai falar assim, né? Ai, que velha, não sabe das coisas. Mas a gente precisa de mais palavras para compreender o que está sendo dito. Se você acha que você está entendendo muito rápido, talvez você esteja supondo a partir da sua visão. Para mim, berinjela seria só uma berinjela. Não é nada. É igual quando as pessoas colocam F1. Eu jurava que era Fórmula 1. Eu sou velha, gente, real, assim, né? Tem muita coisa que eu não entendo. Até eu entender o que isso significava, também deu esse trabalho de falar, não, eu não gosto de Fórmula 1. Nunca me interessei, e não era sobre isso. Então, vale sempre perguntar e cuidar para não entender rápido demais. Como era comum em sua época, os dois autores, e particularmente Freud, usaram muitas abreviaturas, que, por certo, há de ter acelerado a redação das cartas. Para facilitar a leitura, a maioria das palavras abreviadas, aqui a gente já lê. Deixa eu ver onde eu parei. Freud preferia as maiúsculas, mas não raro usava caixa baixa em formas adjetivadas. Jung preferia escrever em caixa alta e A em caixa baixa. Outras abreviaturas de nomes próprios, títulos de livros e periódicos, etc., são conservadas por fidelidade ao espírito. A colocação de pós-escritos e interpolações é indicada tão fielmente quanto possível. Os enganos casuais de redação, as rasuras e etc., foram indicados quando são de algum interesse e podem ser inteligivelmente dados em tradução. Confusões das formas prenominais,
Aí o senhor, eles e elas, e seu, do senhor, seu, dela, são, em geral, assinaladas, não só quando geraram controvérsia entre os autores, mas também nos casos bem frequentes em que passaram despercebidas. A sublinha não é reproduzida em grifo quando o recurso é utilizado em alemão, como no que se refere aos nomes próprios, de modo diferente do inglês. É, em geral, indicado por grifo, no entanto, sem sublinhamento enfático. Os títulos de livros, por sua vez, são grifados normalmente. Nenhuma carta constante dos dois grupos, quando de sua transcrição em 1955, deixa de figurar na presente edição e, como indicado nas notas, poucas outras vieram posteriormente à luz. A integridade dos grupos é atestada pela sequência ininterrupta de números de carta ou página escrita a lápis, em ambos, por mãos desconhecidas e visível em fotocópias tiradas anteriormente. A perda de algumas cartas, cartões postais e telegramas, bem como de anexos, que, ao que parece, não foram arquivados com as cartas, é evidenciada, às vezes, pelo contexto e mencionada nas notas. Aqui tem um apêndice da página 562, e depois a gente vê. Não é provável que tais itens tenham sido suprimidos por qualquer dos destinatários, já que as cartas restantes contêm amplo material que se poderia considerar suprimível. É notável, de fato, que essa correspondência chegasse até nós de forma quase completa. No teor das cartas, ocorrem supressões de dois tipos. Nome dos analisandos, cujos casos vêm à baila, são substituídos por iniciais, a partir de A para o primeiro caso mencionado. Como a mesma inicial se aplica sistematicamente ao mesmo analisando, as referências são coerentes ao longo de toda a correspondência. Essa descrição, solicitada por ambas as famílias, segue a prática médica. E 2. Nas cartas de Jung, a pedido de sua família, umas poucas passagens foram omitidas e substituídas por, e aí coloca reticências. Nenhuma delas se refere a Freud, mas a outras personalidades que ainda podem ter parentes vivos. A gente vai bem ficar nas fofocas, né? Tentando, tipo, de quem será que eles estavam falando? O sistema de numeração das cartas, naturalmente, foi concebido para a presente edição. Como explicado na nota correspondente, o item número 199A, F, foi descoberto, ou melhor, redescoberto, depois de estabelecida a numeração. Aqui tem uma nota. O pós-escrito de 163F foi também encontrado em meio a um grupo de cópias fotostáticas na Biblioteca do Congresso. O número total de itens é 360, 164 de Freud e 196 de Jung, e em adição 7 de Emma Jung. Embora totais ligeiramente diferentes sejam dados por Ernest Jones, 171 de Freud, 197 de Jung, no volume 2, prefácio, e por Gerhard Adler, 167 de Freud, 196 de Jung, no volume 1, introdução, as discrepâncias decorrem de descobertas posteriores e diferentes maneiras de contar fragmentos. As notas ao texto se limitam a documentar e a explicar, seguindo o espírito de acordo com Ernest Freud e Franz Jung, mas ambas as famílias deram seu consentimento à inclusão de notas que mencionam fatos e publicações paralelos e relacionados, detalhes textuais e remissões, passagens de comentário editorial, que servem de ligação, ocorre uma descontinuidade nas cartas, em geral porque Freud e Jung se encontraram e, por conseguinte, não se escreveram. E ilustrações, facsímiles e apêndices documentais. Lamenta-se a existência eventual de lacunas na informação. 8 de novembro de 1973. Aqui, a gente não vai ler os agradecimentos, porque acho que não teria relevância para ficar lendo o nome de um monte de gente. Mas vale dar uma folheada e ver que galera que participou disso daqui, né? Depois vocês leem
aí vocês mesmos, é bastante gente, assim, ocupado em fazer isso acontecer, né, tentando. E aí a gente começa na página 51, e eles marcam aqui, né, então, ano 1906, número 1, F, então, número 1 que é de Freud, e a gente vai lendo, assim, todas as vezes que em cima tiver o F é dele, o J do Jung, e aí vai lendo o número de cartas para a gente situar o que está sendo colocado, e todas têm a data também, né, e o local. E aí tem várias notas que eles vão tentando contextualizar. Vamos fazer a leitura de tudo, beleza? 1906 foi o ano que meu bisavô nasceu. Que loucura, né, gente? Ficou às vezes pensando. Olha, muito doido. Ele morreu tem uns 17 anos, por aí, faz tempo. Vamos lá. 11 de abril de 1906. Na Bergasse 19, e aí aqui já tem uma nota. O timbre impresso numa pequena folha. Eu e minha rinite de sempre. Quem já está aqui já está acostumado, que eu fico espirrando um monte. O timbre impresso foi simplificado para essa edição. Essa carta pode ser vista na íntegra. 9 indica o nono distrito de Viena. Nas cartas que se seguem, acrescenta-se Viena, a não ser quando Freud usa o papel não timbrado. Na carta 52, ele começou a usar um timbre diferente. Então, caro colega, aí que já tem outra nota também. Saudação tanto formal. Freud usou-a com variações ocasionais. Até a carta 18. Muito grato pelo envio de seus estudos de diagnóstico de associação. Aqui tem o nome do texto, que está em alemão, contendo 6 estudos de Jung e outros médicos da clínica psiquiátrica da Universidade de Zurique, e editado por Jung, que dirigia a pesquisa. Os estudos aparecem inicialmente em forma de artigos, no jornal de Psicologia e Neurologia. 6 estudos complementares surgiram em 1906 e 1909. Todos foram traduzidos, e aí tem aqui o nome, Estudos de Associação de Palavras, Londres, 1918. Os de Jung, incluindo-se Psicanálise e o Experimento de Associação, original de 1906, estão em OC2. A primeira referência publicada de Freud a Jung, uma alusão a esses estudos sobre a associação, ocorreu em 6 de junho, numa palestra feita num seminário universitário de jurisprudência. Aí aqui tem tudo escrito em alemão. Essas experiências só se tornaram significativas e frutíferas quando, em Zurique, Bleuler e seus discípulos, especialmente Jung, passaram a dar atenção aos experimentos de associação. Então, aqui é importante a gente só grifar que do que eles estavam falando eram sobre essas associações aí de Jung, o contexto era esse. Então, muito grato pelo envio de seus estudos de diagnóstico de associação, que a impaciência já me levava a adquirir. Naturalmente, seu último estudo, Psicanálise e Experimentos de Associação, foi o que mais me agradou, pois nele o senhor demonstra, com base em sua própria experiência, que tudo o que já pude dizer sobre os campos ainda inexplorados da nossa disciplina é verdade. Confio que o senhor venha a estar, muitas vezes, em condição de me apoiar, mas aceitarei também, de bom grado, quaisquer retificações de sua parte. Atenciosamente, Dr. Freud. Aqui coloca a introdução no que concerne as fórmulas de cortesia em geral. Quando ele coloca aqui, né, aceitarei de bom grado quaisquer retificações de sua parte, eu acho que tem 2 pontos aqui da gente considerar quando a gente estava falando do Freud, para quem já leu outras cartas e para quem sabe dos relacionamentos que ele tinha com esses discípulos, com as pessoas que ajudaram ele a construir a psicanálise. Um é que ele estava sempre aberto a revisões,
ele sempre deixava essa possibilidade de troca. A psicanálise, ela é construída no coletivo, ele sempre tinha trocas muito importantes ali, acho que dá para a gente colocar hoje colaboradores, parceiros, dessa maneira, assim, foi feita numa troca, em coletividade. Mas, embora ele estivesse sempre aberto, ele mantinha relações, às vezes, que degringolavam, assim, e que eram muito difíceis. Então, estava aberto, considerava, mas, por vezes, isso se tornou um problema. Então, sim, ele deixava que criticassem, mas ele dava umas respostas um tanto ácidas também quando isso acontecia, né? Não era assim que esse amor todo de me critiquem, estou aberto e não vou te dar uma quando você fizer isso, né? É aberto, mas nem tanto. Acho que vale destacar. Então, o Jung responde no dia 5 de outubro de 1906. E aqui tem uma nota. Para o timbre impresso, o facsímile 2, Jung morava então com uma mulher e 2 filhos num apartamento no prédio principal da Burgosole, na parte leste de Zurique. Essa carta foi publicada em Letters por Adler. E aqui já lendo a parte 2, que é desse cara, o professor Freud, coloca uma saudação ainda mais formal. Na carta seguinte, Jung adotou a fórmula, algo mais deferente, que com variações ocasionais usou até a 111. Então, 5 de outubro de 1906. Caro professor Freud, queira aceitar meu agradecimento mais sincero pelo presente que gentilmente me enviou. Essa coletânea de seus estudos breves há de ser bem recebida por todos aqueles que desejam familiarizar-se rápida e abrangentemente com seu modo de pensar. Aqui está dizendo que foi uma coletânea de artigos breves sobre a teoria da neurose, em vários volumes, a maior parte compreendidos aqui no volume 1, bem como no prefácio. É de se esperar que o número de seus seguidores em ciência continue a aumentar no futuro, a despeito dos ataques que Aschaffenburg, deve ser isso, aplaudido pelas sábias autoridades, fez a sua teoria. Dir-se-ia mesmo a sua própria pessoa, que tem uma outra nota também, está se referindo a Gustav Aschaffenburg, professora de psiquiatria e neurologia em Heidelberg, e mais tarde em Halle, Colônia, nos Estados Unidos. Depois de 39, ensinou e praticou em Baltimore e Washington. Sua crítica foi feita no Congresso de Neurologistas e Psiquiatras Alemães do Sudoeste, em Baden-Baden, 27 de maio de 1906. Aqui tem o nome dos textos, todos eles estão em alemão. O que de mais lamentável há nesses ataques é que, a meu ver, Aschaffenburg se apega a exterioridades, quanto os méritos de sua teoria se encontram no domínio psicológico, do qual os psicólogos e psiquiatras modernos têm uma compreensão bem limitada. Não se faz muito, mantive com Aschaffenburg uma animada correspondência sobre sua teoria, e pude, então, defender esse ponto de vista que, talvez, professor, nem mereça sua concordância integral. Aqui está dizendo que a correspondência foi perdida. O que valorizo, acima de tudo, e que tem sido de grande ajuda no trabalho psicopatológico aqui que desenvolvemos, é a sua concepção psicológica. Com efeito, ainda me encontro muito longe de compreender a terapia e a gênese da histeria, pois é bastante insatisfatório o material de que dispomos sobre ela. Quero dizer que sua terapia não me parece depender dos afetos liberados por abreação, mas também de certas relações, rapports pessoais. E acredito que a gênese da histeria, embora predominantemente sexual, não seja exclusivamente. Aqui, quando ele fala dessa questão dos afetos liberados por abreação, mas também de certas relações pessoais, não está
esse nome, não está dessa forma, mas me veio pensar na transferência. Faz sentido para vocês? Pensar nessa questão de... Não acho que ele estivesse falando disso, tá, gente? Com saber, com domínio desse saber. Mas olha só, quero dizer que a sua terapia não me parece depender apenas dos afetos liberados por abreação, mas também de certas relações pessoais. Se a gente for pensar, a psicanálise depende mesmo dessa questão da relação com o outro, porque a gente trabalha a partir dessa transferência. Encaro de igual modo sua teoria da sexualidade, insistindo apenas nessas delicadas questões teóricas. Aschaffenburg se esquece do essencial, sua psicologia, da qual, sem dúvida, a psiquiatria há de colher um dia recompensas sem fim. Espero mandar-lhe em breve um pequeno livro meu, no qual, permitindo de sua posição, abordo a psicologia da demência precoce. Aqui, acho que tem o nome do livro, A Psicologia da Demência Precoce. Nesse livro, publiquei também o caso 8, que despertou a atenção de Bleuler para a existência de seus princípios, se bem que, na época, com obstinada resistência da parte dele. Vou ler aqui as duas notas. Provavelmente o caso de B. Depois, Bleuler, professor de psiquiatria na Universidade de Zurique e diretor do Hospital Burgosoli. Em 1898, após 12 anos como diretor do Hospício de Reinal, sucedeu a Forel, no Burgosoli, permanecendo à sua frente até 1927. Um dos grandes pioneiros da psiquiatria, reviu todo o conceito de demência precoce, passando a chamá-la de esquizofrenia, no que concerne ao seu influente livro. Deu importantes contribuições trabalhando sob o impacto direto do método psicanalítico para a compreensão do autismo e da ambivalência. Na realidade, pode ter se tornado receptiva às ideias de Freud ainda em 1901, quando incumbiu Jung de falar à equipe de Burgosoli sobre a interpretação dos sonhos freudianos. A vida inteira foi um defensor da abstinência alcoólica. Aí aqui tem um texto dele, Livro dos Textos de Psiquiatria, ainda é um clássico. Vocês conhecem? Já tinham ouvido falar? Para quem leu a biografia do Peter Gay, ele coloca lá. Mas achei interessante aqui colocar essa questão da compreensão do autismo, né? Você pensa, está falando aqui de 1857 a 1939, e já falar sobre isso. Na sua época, tá. Mas a conversão de Bleuler, como o senhor deve saber, é agora completa. Renovando meus agradecimentos, subscrevo-me. Respeitosamente, Jung. Ó, se tiverem alguma questão durante aí, a gente lendo as cartas, perguntas, se vocês souberem de informações que vocês acham relevantes trazer aqui, quiserem pensar a respeito, fiquem à vontade para abrir o microfone, falar. Eu vou falando o que vai me aparecendo, assim, o que vem surgindo na hora que eu estou lendo, mas fica aberto aí para vocês compartilharem também, tá bom? Vou ver aqui. Essa é de 7 de outubro de 1906. Então, logo em seguida, né? 2 dias depois. Caro colega, essa é do Freud. Sua carta me deu grande prazer. Folgo especialmente em saber que o senhor fez a conversão de Bleuler. Seus escritos já haviam sugerido que sua aceitação de minha psicologia não se estende a todos os meus pontos de vista sobre a histeria e o problema da sexualidade. Mas me atrevo a esperar que, com o passar dos anos, o senhor chegue muito mais perto de mim do que julga possível atualmente. Tendo em vista sua esplêndida análise de um caso de neurose obsessiva, ninguém melhor do que o senhor há de saber quão perfeitamente se oculta o fator sexual. E, uma vez descoberto, quão valioso pode ser para nossa compreensão e terapia.
Aqui, quando fala do caso de neurose obsessiva, diz que o nome do texto é Psicanálise e o Experimento de Associações. Também achei interessante a gente pensar aqui, né, de que o fator sexual, uma vez descoberto, pode ser valioso, já que ele veio insistindo nisso ao longo da vida dele e também ao que o Jung, ele se difere ali, né, em algum momento, isso não faz sentido para ele. E também pensando na questão do que era tido como fator sexual. O fator sexual era muito ligado a uma questão ainda aqui erótica, e não da sexualidade como a gente entende a sexualidade hoje na psicanálise, de uma maneira muito ampla, diferente, claro, com o público leigo, que ainda vê, a gente escuta, né, para psicanalista tudo é sexo, e não é sexo, sexualidade, tem uma diferença bem importante aqui. Continuo esperando que esse aspecto de minhas investigações venha a se mostrar o mais significativo. Por questão de princípio, mas também pelo desagrado que me causa a entonação pessoal, não responderei ao ataque de Aschenburg. Desnecessário, porém, dizer que o julgaria em termos bem mais severos do que os seus. No estudo dele, nada encontro senão vacuidades. O que são vacuidades? Alguém sabe dizer? Não vale. Se alguém puder pesquisar, agradeço. Deixa eu ler aqui. Obrigada, Maite. Significa estado ou qualidade daquilo que está vazio, destituído de conteúdo, de valor ou sem sentido. É super aberto a críticas, né? Então, tá vendo, né? E assim, ele dá cada uma no povo que ele é, mas ele defende, né, ao longo da sua obra, que às vezes a gente precisa da palavra para conter o ato. Então, ele, né, não soca as pessoas, mas é quase isso, né? Porque é um tapa que ele dá. Então, no estudo dele, nada encontra senão vacuidade, além de uma ignorância invejável dos assuntos que critica. Ele é muito bom, né, gente? Um querido. É demais. Olha, uma ignorância invejável, né, dos assuntos que critica. Ele ainda pega em armas contra o método hipnótico, que foi abandonado há 10 anos, e nenhuma compreensão demonstra do simbolismo mais simples. Veja a nota ao final da carta. Aqui é uma nota 18 no estudo de Aschenburg, cuja importância qualquer estudante de linguística ou folclore lhe poderia incutir, já que ele não se dispõe a me dar crédito. Como a tanto de nossos sábios, motiva-o principalmente a inclinação de reprimir a sexualidade, esse fator incômodo que a boa sociedade não recebe bem. Eu sempre esqueço a palavra que eu uso para falar do Freud, mas ele é debochado, né? Quando ele fala aqui dessa ignorância invejável, quando ele coloca que a boa sociedade não recebe bem a sexualidade, ele tem isso, né, assim, de um jeito de falar bem debochado. Não é bom esse jeito de falar, porque até hoje a boa sociedade não recebe bem a sexualidade. Galera, Eu fico pensando, Jung lendo isso, o cuidado que ele deve ter tido depois, tá? Deixa eu ver como é que eu vou criticar, se eu quiser, porque vai vir da mesma forma, né? é isso, vai ser criticado tanto quanto, né? Desse jeitinho peculiar aqui. Ele chama a galera de burra de um jeito diferente, né? É um jeito poético. Assim, tem todo um requinte para falar que a pessoa é burra. Temos aqui dois mundos antagônicos, e logo será óbvio para todos qual se acham em declínio e qual em ascensão. A humildade aqui a gente vê que é uma coisa que ele dispunha bastante. Meu Deus.
Mesmo assim, sei que tenho pela frente uma longa luta. Em virtude da minha idade, 50 anos, não acredito muito que chegue a presenciar o fim. Tem uma coisa do Freud achar que ele ia morrer cedo. Eu não lembro agora qual que era a idade específica, mas se eu não me engano, me vem assim, eu acho que era 54 anos. E aí tem uma explicação. O Peter Gay, ele fala sobre isso, tem relação com a morte de alguns familiares. Ele achava que naquela idade X ele iria morrer. 54 pode ser só um ato falho meu, tá? Mas é que me veio, como tenho, às vezes eu tenho memória fotográfica de algumas coisas, me veio esse número na cabeça, mas não sei se está certo ou não. Também é irrelevante, né? Mas ele pensava que ele morreria cedo. Mas meus seguidores o verão, é o que espero. Tal como espero que os que forem capazes de vencer a resistência interior à verdade queiram se pôr, sem exceção, entre meus seguidores, eliminando do pensamento os últimos vestígios de pusilanimidade. O que será pusilanimidade? Vamos ver. Eu vou até deixar aberto aqui uma guia para gente. Vai ter que colocar aqui para gente. Vai ter vai ficar de me ajudante do dia. Deixa aberta a aba aqui do Google, já vou pesquisando. Já deixa aí, por favor. Falta de coragem, de ânimo ou de firmeza para tomar decisões e enfrentar problemas. Tá chamando o povo de bundão, né? Tipo isso. Quase isso. Nada mais sei sobre Aschenburg, mas a opinião que esse estudo me deixa a respeito dele é muito pobre. Aguardo ansiosamente seu próximo livro sobre, e aí está abreviado, DEM-PE. Devo confessar que, sempre que vem à luz uma obra como a sua ou a de Bleuler, sou possuído pela grande e, para mim, indispensável satisfação de saber que o árduo trabalho de uma vida inteira não foi totalmente inútil. Olha, bonitinho, porque se ele vê tudo que a psicanálise se transformou desde quando ele começou, ele vai ficar feliz, porque ele sempre quis que a teoria dele tivesse uma grande importância, e até hoje ela faz com que a gente enxergue o sujeito e a sociedade de uma maneira diferente, então eu imagino que ele fique feliz. Sinceramente, Dr. Freud, aí aqui tem minha transferência há de preencher por completo a lacuna no mecanismo de cura, sua relação, rapport pessoal. Ah, olha só, eu tinha falado, onde que estava? Na página 52, quando coloca aqui certas relações pessoais, eu tinha falado da transferência, e agora ele coloca, minha transferência, tá, entre aspas, há de preencher por completo a lacuna no mecanismo de cura, sua relação, rapport pessoal. Então, era mesmo de transferência que a gente estava falando, né? Que bom, não falei besteira para vocês, eu tinha uma suposição de que era isso, então era mesmo. Deixa eu ver, dá para a gente ler mais. Aqui, quarta carta do Jung, de 23 de outubro. Jung demorava mais, né, para responder. O Freud, a gente está vendo que ele respondia rapidinho. Jung, coitado, acho que ele ficava pensando, tomando cuidado, como a Maite falou, medindo cada uma delas, né? A Ellen também reparou nisso. Eu acho que era medo. Deve ser um pouco criticado. Hoje em dia, é a pessoa que fica escrevendo e apagando no WhatsApp, até mandar. Você sabe que vai ter que pisar em ovos. Aquilo é uma pessoa um pouco difícil. Acho que se pudesse descrever as pessoas ao redor do Freud, descreveriam ele como uma pessoa um pouco difícil. É isso, né? O Freud, ele, tipo, acho que ele escrevia carta em associação livre. Só vai. Os outros tomavam um certo cuidado. Caro professor Freud, nesta mesma data, tomo a liberdade de lhe remeter outra separata com algumas novas pesquisas sobre psicanálise. Deixa eu ver aqui que tem uma nota. O que tudo indica,
Aí aqui tem association, trauma, alguma coisa de histeria. Associação, sonho e sintomas histéricos. O Jung usou aqui a grafia da psicanálise, embora depois ele usasse psicanálise, e aí tem uma outra nota que dá alguma referência aqui à carta 6. Não creio que o ponto de vista sexual, por mim adotado, lhe pareça excessivamente cauteloso. Os críticos, por conseguinte, hão de investir contra ele. Aqui a gente já, então, percebe, assim, o quanto que talvez, saber a gente sabe, mas acho que aqui a gente vai se dar conta da complexidade que a sexualidade tinha naquela época. Acho que continua tendo, mas o quanto que isso vinha sendo um foco de ataque, né, que eles sofriam. É possível que minhas reservas quanto às suas concepções tão amplas devem-se, como o senhor mesmo notou, à falta de experiência. Mas não lhe parece que há um número de fenômenos fronteiriços que, com maior propriedade, podem ser considerados em termos do outro impulso básico, a fome? Refiro-me, por exemplo, ao ato de comer, de sugar, predominantemente fome, de beijar, predominantemente sexualidade. A existência simultânea de dois complexos sempre o destina a misturar-se psicologicamente, de modo que um deles, invariavelmente, contém aspectos do outro. Talvez seja apenas isso que o senhor pretende dizer. Nesse caso, eu o interpretei mal, e partilho integralmente de sua opinião. Mesmo assim, no entanto, é bastante assustador o modo positivo como o senhor apresenta suas teorias. Embora correndo o risco de incomodá-lo, devo lhe falar de minha experiência mais recente. Coitado, tá aqui, né? Ai, que medo. Desculpa desde já. Trato no momento, utilizando seu método, de uma histeria. Caso difícil. Uma estudante russa de 20 anos, doente há 6. Aqui tem uma nota que diz: o caso é descrito em A Teoria Freudiana da Histeria, de 1907. Primeiro trauma entre os 3 e os 4 anos. Viu o irmão mais velho, com as nádegas nuas, sendo espancado pelo pai. Impressão forte. Daí para frente, não conseguiu deixar de pensar que tinha defecado na mão do pai. Dos 4 aos 7 anos, tentativas convulsivas de defecar nos próprios pés, da seguinte maneira: sentava-se no chão sobre um dos pés e premia o calcanhar contra o ânus, tentando, ao mesmo tempo, defecar e impedir a defecação. Não raro retinha as fezes por 2 semanas. Ela não sabe como chegou a essa solução peculiar. Diz que tudo era completamente instintivo e acompanhado por sentimentos dúbios. Aqui, quando a gente fala de sentimentos dúbios, pode-se colocar uma questão de pensar já a ambivalência. A ambivalência é algo que, para entender a psicanálise, a gente precisa sempre colocar em perspectiva. Durante toda a obra freudiana, a ambivalência é algo que vai aparecer, que é importante a gente ter, inclusive no atendimento dos sujeitos também, de ter mesmo isso em perspectiva, faz muita diferença. E instintivo, aqui, a gente sabe que é algo que depois de algum tempo, né, a teoria vai avançando e vê que não entra nessa questão de instinto, né, não é sobre isso. E aí ele coloca misto de horror e prazer. Aqui a gente já pode começar a pensar, além do princípio do prazer. É óbvio, gente, que tudo que a gente vai falando aqui, de colocar essas notas, ambivalência, pulsão, além do princípio do prazer, até enquanto eu estava lendo, eu pensei no texto Bate-se numa criança, né, que eu não lembro de que ano que é o Bate-se numa criança, mas eu vou colocando algumas coisas que eu vou lembrando, sugerindo textos para vocês, que talvez na época eles ainda não tivessem sendo ditos e discutidos aqui. Mas como a gente já tem um caminho ali, uma trajetória, vale que essas coisas retomem, a ponto da gente enriquecer a nossa discussão. Até porque também a ideia
é entender quais foram as contribuições das trocas dessas cartas. Então, da gente colocando isso aqui. Mais tarde, o fenômeno foi substituído por uma masturbação frenética. Eu lhe ficaria extremamente grato se me dissesse em poucas palavras o que pensa nessa história. Aí aqui, né, atenciosamente, Jung. Deixa eu ver, fiquei curiosa para saber de quanto que é o texto Bate-se numa Criança. Deixa eu ver. De que ano? É de 1919. Então, aqui a gente está em 1906. Ele começa a ser escrito em 1918. Se vocês já leram esse texto, vocês vão conseguir fazer um link com o que está sendo descrito aqui. Né? Muito provavelmente, quando a gente vê também, né, na questão do Freud, ele vai juntando todas as experiências que ele tem, direta ou indiretamente, para compor os conceitos, para compor a psicanálise. Então, todas as experiências que a gente for vendo por aqui, muito provavelmente elas estão ligadas aos textos que vêm, mesmo anos depois. Por isso que eu acho que é importante, quando vier um texto à cabeça, se a gente ler alguma carta e vocês lembrarem, já vi isso parecido aqui, já vi isso, que a gente vá podendo falar os nomes desses textos, nem para que seja leituras que aqui a gente não vai conseguir fazer, mas que vocês voltem ou que vocês conheçam o texto pela primeira vez. Esse Bate-se numa Criança, todo mundo conhece? Não? Sim, até assisti, tem umas aulas, acho que da Egolab desse texto, se não me engano. Legal, a Chay, então, está dando referência, Maitê não conhece. Eu já estudei esse texto no Conectadas, eu acho que está no Amor, Sexualidade e Feminilidade, da Autêntica, mas textos do Freud são fáceis de achar, então só jogar no Google você acha. Não é um texto fácil de ler, tá? Não é, precisa ter um caminho ali em psicanálise já, ter um percurso para compreender, mas com certeza no YouTube vocês acham aulas, né, como a Chay mesmo falou, da Ego Lab, vocês acham tudo, e vale ler uma primeira vez, para ter alguma percepção, embora seja mesmo um texto difícil, que precisa ali de uma companhia, ou às vezes também de voltar em comentadores. Vai lá direto na fonte, depois vê com comentadores, discussões, ali que pode ser. E qualquer coisa também pode me mandar mensagem, mandar lá no grupo, não tem problema, a gente pode discutir um pouquinho. Mas eu acho que vale a leitura para pensar no que eles estão falando aqui. Pelo menos no começo do que pode ter se tornado uma inspiração, ou não uma inspiração só, mas material, conteúdo, para que o Freud avançasse nessa questão. Beleza? Por causa do tempo, vamos parar aqui. Na semana que vem eu retomo aqui um pouquinho nessa última parte, para a gente lembrar o caso e ver o que o Freud vai falar a respeito disso. E acho que fica interessante essa discussão aqui de casos que eles fazem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a companhia, adoro nossas quintas, ler juntos, nossas discussões. A gente se vê na próxima quinta. Obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada.